Olá, eu sou Ranulfo. Tudo bem com vocês? Já estou me sentindo em casa, tá? Quero deixar aqui a minha gratidão pela igreja, né, Regina? O carinho como essa igreja tem nos acolhido e nos amado. Então, nós estamos em casa. Eu quero partilhar um texto da palavra de Deus, está no livro do profeta Abacuque. Antes disso, estou esquecendo. Tem um aviso. Aqueles que precisam fazer a sua inscrição para o 4º passo do CR, pode fazer isso ali atrás, no balcão, ok? Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Esse profeta, ele faz uma oração por justiça. E parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. Ele é um dos nossos contemporâneos. Porque o momento que o nosso país está vivendo, parece que Abacuque está andando nas ruas do nosso país. Olha só a queixa desse profeta. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência? Estamos vendo isso, ok? Sem que traga salvação. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Ou seja, ele estava vendo isso constantemente. E ele diz: há luta e conflito por todo lado. E ele diz: por isso a lei se enfraqueceu. Numa outra versão diz: por isso que a lei é frouxa, é fraca. A justiça nunca prevalece e os ímpios prejudicam o justo. E assim a justiça é pervertida. Abacuque está fazendo uma queixa a Deus, de que ele estava vivendo em um mundo onde ele estava presenciando não só violência, destruição, luta, conflito, e ele faz um clamor perguntando a Deus: Senhor, quando é que o Senhor vai intervir nessa situação? Quando é que o Senhor vai se manifestar em tudo isso que eu estou vendo e presenciando? E Deus dá uma resposta para o profeta dizendo: olha, eu vou intervir nessa nação, vou manifestar o meu poder, mas eu vou começar a fazer isso pelo meio do meu povo. E quando nós olhamos o ato supremo de justiça de Deus, que se encontra em Jesus, não existe justiça fora de Cristo. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, no capítulo 3, ele disse: porque Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, se esse mundo quer justiça, precisa passar por Cristo. E ele diz: em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então eu queria te convidar: se esse mundo precisa de sinal de justiça, eles precisam conhecer a Cristo. E Deus nos dá esse privilégio de sermos filhos dessa justiça, de ter reconhecido o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E agora nós temos acesso à presença do Pai e clamar pela nossa nação. Por essa juventude linda que tem coragem de sair às ruas, gritando e clamando por justiça. Mas uma nação só vai ter paz plena se conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu queria então com isso que você pudesse ficar em pé
não só para levantar esse clamor pela nossa nação, pelo momento que vive o nosso país, mas também por aquilo que te aflige, por aquilo que tem incomodado o teu coração. Antes que você fique em pé, olha aqui, presente de Deus eu ganhei hoje de manhã, no tempo de devocional. Parece que é simples, mas olha só que frase. A oração nos abre um vasto horizonte, pondo-nos nas mãos possibilidades muito grandes. Vou repetir. A oração nos abre um vasto horizonte, colocando nas nossas mãos possibilidades muito grandes. Você crê nisso? Eu queria que você então se colocasse em pé, não só no intuito de orar pela nossa nação, mas que você também pudesse entender que nesse tempo você também pode abrir o teu coração e pedir que Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer porque o Senhor nos deu Jesus como um presente maior. Obrigado por Senhor, porque toda a justiça que nós precisamos, nós já encontramos em Jesus, e nós te louvamos, Senhor. E nós queremos apresentar a nossa nação diante do Senhor, esse tempo que estamos vivendo, ó Deus, para alguns de revolução política, para outros de preocupação, mas nós queremos confiar no Senhor como confiou o profeta Abacuque, dizendo que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ó Deus, ainda que não haja gado no curral, todavia nós vamos esperar no Senhor, vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Pai, nós queremos colocar a vida da Tua igreja no Brasil, que haja um despertar mesmo do Senhor, para que a Tua igreja possa anunciar Jesus como justiça completa de Deus. Queremos te pedir pelos nossos governantes, Senhor, que eles possam nesse momento de crise política fazer uma profunda reflexão do cargo, da ocupação que eles têm nessa nação. Ó Deus, e que o Teu Espírito possa visitá-los, ó Deus, não só com arrependimento, mas com quebrantamento, mas também com salvação. Nós queremos pedir a Tua graça sobre eles. Queremos Te pedir a Tua direção sobre as autoridades desse mundo, Senhor. Pai, o Teu povo em pé aqui, os Teus filhos e filhas com o coração aflito, angústia. Senhor, visita cada um dos Teus filhinhos nessa tarde. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua graça abundante sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos a Tua bênção sobre a vida do Xene ali na Amazônia. Ó Pai, eu abençoo ali, Senhor, que ele possa ter visão do Senhor ali, que o Teu Espírito revele a ele toda a necessidade daquele campo ali, Senhor, que ele possa voltar com o coração cheio de disposição, de graça, inflamando o coração daqueles que logo mais vão estar ali também, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, Pai, te pedimos que o Teu Espírito continue, ó Deus, direcionando a nossa vida nesse mundo. Nós oramos assim, te pedimos isso, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Enquanto o grupo adora ao Senhor, você pode celebrar o Pai com seus dízimos e as suas ofertas. Boa tarde, igreja. Eu sou o Júnior. Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer as orações de vocês, né? Semana passada, passei o final de semana um pouco gripado, perdi a voz, garganta inflamou, não podia cantar, não podia falar. Mas quero dizer que as orações funcionaram, estou melhor. Quem não acredita na oração, prova viva. Obrigado mesmo por esse amor, senti esse amor de fato de vocês. E
Desde o início do ano, já um pouquinho, já a partir do final do ano passado, Deus vem incomodando muito a mim com um tema que, quando eu olho para a sociedade, eu olho para o mundo e vejo a postura, as decisões que são tomadas, as escolhas, eu percebo que é um tema que está sendo colocado de lado, ou pelo menos estão se criando um novo conceito a respeito desse tema: coragem. E aí eu olho para a postura, para as decisões que a sociedade vem tomando, e olho para a palavra de Deus e percebo que ela está criando um novo conceito de coragem, que não tem nada a ver com o conceito bíblico, com o conceito que Deus estabeleceu. E eu queria poder falar um pouco a respeito desse tema, vivendo corajosamente. Coragem para dizer sim, quando precisar, coragem para dizer não, coragem para avançar, ter coragem para recuar quando necessário, coragem para esperar, coragem para tomar uma decisão ousada em nome de Deus, e principalmente coragem para obedecer ao nosso Deus. E eu quero te dizer que precisa de muita coragem para fazer a vontade de Deus, mas é possível. E o texto que eu quero abordar hoje é um texto que fala sobre homens e mulheres que foram corajosos de fato, decidiram viver uma vida, e na maioria das vezes, dentro do contexto bíblico, eram vidas bem humildes, mas que se tornaram grandiosos aos olhos de Deus. Decidiram viver dessa forma para agradar a Deus. Personagens que ao longo da história passaram por dramas, desafios, dilemas, e tiveram que tomar decisões corajosas. Decisões que aos olhos humanos eram decisões erradas, ridículas, mas que aos olhos de Deus era a decisão mais correta que eles poderiam ter tomado. E eu gostaria que esse texto, essa palavra, não somente fizesse sentido para você, mas que você pudesse vivê-la de fato, não apenas ficasse no seu intelecto, e não somente no seu coração, mas que isso pudesse ser jorrado através da sua vida diária. Que o Espírito Santo de Deus possa de fato usar você, a coragem que já habita em você. Toda a coragem que você precisa está em você. E que você se permita ser usado por Deus e ser ousado em sua vida. E hoje eu estarei levantando algumas observações, alguns questionamentos que poderão ser sim respondidos no decorrer desta mensagem, até mesmo através da leitura da palavra de Deus. Mas eu gostaria muito que, quando Deus revelar algo para você, se esforce para viver e agradar o coração do seu Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11. Eu estarei lendo a versão NVI. A gente também estará projetando aqui. Eu quero ler alguns versículos. E que cada vez que eu leio, eu não consigo deixar de me emocionar com a postura que essas pessoas tiveram diante das situações. Hebreus 11. Se você não trouxe Bíblia, pode chegar perto de quem tem ou acompanhar na projeção. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e o edificador é Deus. Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé, todos viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. E aqui, só abrir um parênteses, eu fico imaginando se os pais da nossa igreja olhassem da mesma forma para os seus filhos. Se os futuros pais olhassem para os futuros filhos dessa forma, como filhos especiais, filhos únicos, maravilhosos, extraordinários, com grande potencial. Como seria a nossa sociedade? Como seria a nossa igreja? Como será a nossa igreja? Se começarmos a olhar para os nossos filhos, eu já me incluo no processo, porque esse ano já vou colocar o negócio para funcionar, e ano que vem, se Deus quiser, amém. Muito bom. Vou fazer a alegria do meu sogro. Ele não cansa de dar presente de bebê, né? Brincadeira, né? Um dia a gente chega lá, te dá esse presente. Mas eu fico imaginando como serão os nossos filhos se nós olharmos para eles com esse olhar. Você é o cara. Imagina. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela nos encoraja a sermos homens e mulheres
que agradem ao teu coração, homens e mulheres que se posicionem mediante a uma sociedade que, por muitas vezes, tentam nos conduzir num caminho torto. A tua palavra nos encoraja a sermos bons pais, bons filhos, irmãos e, principalmente, discípulos de Jesus. Que nesta noite, Pai, possamos sair daqui encorajados pelo Senhor a sermos homens e mulheres de coragem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Conta-se uma história de uma batalha em que o porta-bandeira se distanciou dos soldados, foi muito longe com sua bandeira, e ficando bem à frente do seu regimento. E aí o oficial, olhando, viu que ele estava bem à frente, então voltou ao quartel-general e fez a seguinte pergunta para o seu comandante: comandante, será que devemos trazer o porta-bandeira de volta ao regimento? E o seu comandante respondeu: não, faça com que o regimento alcance a bandeira. Não quero que ele recue, mas sim quero que vocês avancem. Definitivamente precisamos, nos nossos dias, de homens e mulheres com espíritos de guerreiro, para honrar o nome de Deus. Homens e mulheres que irão alcançar a bandeira que Cristo está carregando à nossa frente. É Cristo que nos conduz. Homens e mulheres que não estão dispostos a recuar mediante aos desafios. Homens e mulheres que se posicionem e assumem a responsabilidade pelo seu papel de homem e de mulher. Há pouco tempo foi publicado uma reportagem na revista Time, que me chamou muita atenção, que o título dessa reportagem era o seguinte: homens, sejam homens. O tradicional gênero masculino é uma espécie em extinção. É hora de repensar a masculinidade. E aí o artigo ele lança a seguinte pergunta: o que está acontecendo com os homens? E ele continua: há anos a mídia tem propagado o mais terrível dos prognósticos. Os homens estão em declínio. Os rapazes estão sendo passados para trás. A guerra contra os meninos começou. E aí, observando esse assunto que estava sendo abordado por essa revista, eu comecei a procurar sobre o mesmo assunto em outras revistas, pela internet. E aí na revista O Atlântico foi ainda mais longe ao declarar o seguinte: o fim dos homens se abate sobre nós. E aí o artigo continua trazendo a seguinte pergunta: se os homens estão saindo dos trilhos, como poderão retomar o caminho? E aí o próprio autor desse artigo ele traz talvez 3 soluções, que são as seguintes, ou 3 observações que constatam isso. Quando os homens fracassam, as mulheres e as crianças fracassam também. Segundo, o lar é um lugar natural para se começar algo. E terceiro, os homens têm uma escolha, e aí ele é bem taxativo. Os homens têm uma escolha: ou se sentem inadequados, ou se tornam bem mais criativos. E aí, talvez é a solução que ele tenha encontrado para esse problema. Infelizmente, a imagem sugerida no artigo parecia ser mais a feminilização do homem do que a sua conscientização para que homens sejam homens. Tentaram dar um jeitinho ainda, para tentar se encaixar o conceito desse mundo. Muitos de nossos problemas... Obrigado, Juliano. Eu creio que muitos de nossos problemas sociais são causados pela ausência de liderança masculina e pela ausência do suporte das mulheres em nossos lares, em nossas igrejas, em nossa comunidade. E eu creio sim que necessitamos de modelos, de homens e mulheres, de verdade no nosso meio.
E aí eu fico... Infelizmente, isso se confirma cada vez mais quando eu converso com alguns jovens e pergunto para eles: quem é a sua maior referência hoje? A pessoa mais próxima. Infelizmente, alguns dizem que não tem. E vão para a Bíblia: Jesus, Moisés, legal, bonito. Isso quer dizer que nós não estamos cumprindo a nossa função. E provavelmente serão jovens que não se importarão em ser uma referência positiva para alguém. Os homens e mulheres se afastaram da família e da responsabilidade. E não precisamos ser tão informados assim para perceber isso. Em qualquer lugar que a gente entre, qualquer coisa que a gente assista, é só passar de carro em qualquer sinaleira, em centro de qualquer cidade, você vai perceber que a família, ela perdeu o foco de suas responsabilidades. E o resultado disso, de acordo com qualquer estudo e de acordo com qualquer pensamento ou qualquer opinião de pessoa que vive nesse mundo, é o aumento da taxa da criminalidade, dos assaltos, das traições, dos abortos, do uso de drogas, uso de álcool e de tudo que é descartável. Precisamos fazer a coisa acontecer rápida, algo imediato. E precisamos sim de homens que se posicionem como discípulos de Jesus e lutem, porque o homem nasceu para guerrear, não para se esconder e ficar acomodado, mas sim é para batalhar, para pegar a espada e ir para a luta, em nome de Deus, em nome de sua família, em nome daquilo que é correto aos olhos de Deus. Precisamos sim de mulheres que se posicionem como discípulas de Jesus e interceda e dê suporte aos seus maridos. Infelizmente parece, e aí eu quero generalizar, parece que a igreja se rendeu aos tempos modernos. Ao invés de lembrar os homens de suas responsabilidades e empurrá-los à ação, infelizmente cobramos as mulheres que elas precisam ter independência financeira, caso futuramente seu marido a abandone. Você precisa ter uma garantia, esquecendo completamente de Deus. E é Ele que nos sustenta. E se você viver como Deus sugere, esse pensamento vai passar longe de você. Aonde estão os homens e mulheres que estão dispostos a investir no futuro de sua família, dos seus filhos, esposa, marido? E talvez formar uma próxima geração de guerreiros. Precisamos de homens de fato que sejam homens. Como diz Davi a seu filho Salomão, Davi lá quando estava quase morrendo, velhinho, Salomão chegou para Davi e começou a conversar, e Davi: Salomão, quero te dar um conselho. Seja homem e seja forte. Talvez eu acho que é o maior conselho que um filho pode ouvir de um pai. Eu imagino. Será que temos esse tipo de pessoa aqui na nossa igreja? Esses homens e essas mulheres de verdade? Amém? Amém? Mas responde para você isso, diante de Deus, porque aí você não pode esconder. E é hora sim de convocar os homens a um nível mais alto de suas responsabilidades. Precisamos sim de uma geração de homens cuja medida de sucesso seja viver para Deus, seja a vida da sua esposa, dos seus filhos, e não dinheiro, não trabalho. Precisamos desesperadamente de homens que encontrem seu valor na fé, na família, na responsabilidade e no caráter. Precisamos de homens que, independentemente de sua posição profissional, assumam o papel que Deus lhe concedeu. E eu digo posição profissional porque eu sei que isso atrapalha muitos homens a serem homens de Deus. E é hora sim de convocarmos as mulheres a um nível mais alto em suas responsabilidades.
Precisamos de uma geração de mulheres cuja medida de sucesso seja viver para Deus, seja a vida de seus maridos, seus filhos, e não trabalham. Precisamos sim desesperadamente de mulheres que encontrem o valor na fé, na responsabilidade, na família e no caráter. Precisamos de mulheres que, independentemente da imposição da sociedade, assumam o papel que Deus lhe concedeu. O texto que lemos fala sobre homens e mulheres que demonstraram grande coragem em momentos que teria sido mais fácil não se arriscar, recuar, fugir e negociar seus valores, mas não. Eles preferiram perder a vida. Não se importavam com o que poderia acontecer. Sentiram sim. Eu imagino, quem teve a oportunidade de fazer o material Deus Provedor, tem um DVD muito bom lá que é Abraão e Isaac, que transmite, eu acho que com a maior clareza que eu já vi na vida, a sensação de um pai, o sentimento de um pai dar um filho. Mas ele entregou. Em nome desse Deus, estava disposto a dar a vida de um filho. Eu fico pensando, eu não sei o que é isso. Eu gostaria muito de experimentar o que eles experimentaram. Homens de fé. E aí talvez você precise de uma dose de coragem na sua vida. E eu aconselho você primeiro olhar para a palavra de Deus e perceber homens simples, humildes, que muitas vezes não sabiam nem falar, que no início de suas vidas eram medrosos, mas foram encorajados por Deus ao ponto de se posicionar e permitir ser usado por Deus, abrir o mar vermelho, abrir um rio, mandar fogo do céu, parar o tempo, fazer chover, fazer parar de chover, fechar a boca do leão, ressuscitar mortos. Eu não estou falando aqui de Jesus, não. Estou falando de homens comuns. E que aos olhos de Deus foram extraordinários. Eles nos desafiam sim a continuar seguindo em frente, olhar sempre para Jesus, que está à nossa frente, e não recuar, permanecer avançando. Eles nos incentivam sim, nos levam a examinar nossas prioridades e lidar com tudo que causa medo em nossos corações. Ele quer que isso acabe. Deus quer que isso acabe. Ele quer nos ajudar. E semana passada, aproveitando que eu estava doente, não podia falar, não podia mexer, não podia fazer nada. E aí, foi na semana passada que eles estavam propondo a votação do pré-sal, não sei quantos aqui acompanharam isso. Aí eu assisti entrei na TV Senado e fiquei... Quem assiste TV Senado aqui? Ó, não sou o único maluco aqui, tem mais maluco comigo. Foram 2h30 ou 3 horas, meu Deus, homens tão inteligentes, com tanto conhecimento, mas era tanta confusão, que eu ficava olhando, gente, é ridículo isso. E aí eu percebo que como o nosso país ele é instável, porque temos pessoas muito instáveis no comando, onde parecem ser mais confusas do que com personalidade, com segurança, com ousadia. Não. Era uma politicagem extrema, horrível. E aí eu percebo sim que o nosso país, por causa disso, é um país instável, porque ele é regido por homens. E as pessoas estão constantemente se movimentando em busca, talvez, de algo que é ilusório, ou aqui mesmo no Brasil, o sonho americano. Alguns buscam correr atrás de suas carreiras, outros buscam, talvez, serem movidos ou fazer algo somente quando houver uma manifestação e estiverem correndo perigo, ou os seus cargos estiverem correndo perigo. Algumas outras pessoas, elas buscam escapar dos seus problemas. O único jeito de resolver o meu problema é fugir do problema. E você vai empurrando com a barriga e vai piorando a situação. Outras pessoas buscam reconhecimento em suas vidas. E aí eu fico
olhando aquele programa, e teve um deputado que no final votaram, né? 75% foi direcionado para saúde ou educação e 25% para saúde e educação, eu não me lembro. E aí levantou um deputado e foi lá: eu quero deixar registrado aqui para toda a sociedade, para a população brasileira, nós estamos trabalhando aqui até a 1h30 da manhã. E saibam, e assim mesmo, saibam vocês, povo brasileiro, que nós trabalhamos. E aí eu olho aquilo, eu falei, o cara perdeu a grande oportunidade de ficar quieto. Não entende que é a obrigação dele. É ou não é? Ou você acha que não é? É a obrigação dele. E buscando reconhecimento por algo que não deveria ter reconhecimento, é a sua obrigação, vai fazer isso e tem que fazer bem feito. E aí eu fico pensando que as pessoas estão buscando todo tipo de recompensa, benefícios. E será que paramos para pensar em uma busca pela fé? E eu sei aqui que todos planejam a própria vida, né? A situação financeira, viagens, filhos, carro, qualquer coisa. Talvez uns melhor do que os outros, mas sim todos vocês planejam na sua própria vida. Agora, seja sincero, você já parou para planejar na sua vida uma busca pela fé? Esposa, senta aqui, filhos, vamos lá. O que nós podemos fazer para a nossa fé aumentar? Sendo que sem isso, você não agrada a Deus. Uma fé que nos leva a ter atitudes corajosas e grandiosas. Será que você já parou para planejar isso na sua vida? E aqui vai uma grande dica para você. Certa vez, Abraham Lincoln, e eu gosto muito de... nesse ano eu comecei a ler algumas biografias de homens, grandes homens da história. Abraham Lincoln, que também inspirou Martin Luther King, enfim, grandes homens. Ele foi a uma igreja presbiteriana de Nova York para ouvir uma mensagem. Só que enquanto os estados americanos estavam em guerra, Lincoln ele enfrentava uma batalha pessoal, que era o medo, que era o desânimo. E aí ele entra nessa igreja e assiste a mensagem, o pregador falou, enfim, pregou alguns minutos. E aí o assessor dele perguntou para o presidente: presidente, o que você achou da mensagem? O presidente respondeu: o texto foi bem elaborado, proferido de forma poderosa e muito eloquente. E aí o seu assessor entendeu que ele tinha gostado. Não, que bom, também gostei, foi muito bom. E aí ele: acho que você não entendeu o que eu falei. Eu disse que ele foi muito eloquente. Mas, no entanto, foi um sermão muito falho, porque o pastor não nos convidou a fazer nada grandioso. E era o que eu esperava dele, um homem de Deus, que experimenta fé, me impulsionar a fazer algo grandioso. Independente das opiniões, eu realmente oro a Deus, e nesses últimos meses eu tenho feito isso de forma mais intencional e intensa. Eu oro a Deus de todo o coração para que Ele chame os nossos jovens e a nossa igreja a fazer algo grandioso no nome dEle e para a glória dEle. Porque é o que tem um valor de fato, é o que vai durar, é o que vai permanecer. Talvez eles nem saiam nas manchetes, não vão ser nem reconhecidos, mas nós temos aprendido que a grandeza é determinada por Deus e não pelos homens. E aí, se você faz algo esperando reconhecimento, eu digo isso porque eu digo isso para mim mesmo, eu preciso lembrar, o foco está errado. O meu reconhecimento tem que ser em Deus. Mas é um sonho meu, é uma oração minha, que os nossos jovens, a nossa igreja, possa ser sim, impulsionada a fazer coisas grandiosas em nome de Deus. Não apenas em benefício próprio. Isso é egoísmo. Eu me sinto motivado por algumas situações que observo nos dias de hoje. Vejo jovens que
que se libertaram da obsessão de seus pais por bens materiais. E aí eu fico feliz quando eu converso com alguns jovens e pergunto: ei, qual que é a sua prioridade na vida? O que você almeja mais? E ele fala várias coisas: menos sucesso, ter muito dinheiro, ter uma carreira. Eu fico muito feliz quando eu ouço isso da boca dos jovens e percebo que as prioridades deles giram em torno daquilo que é eterno. São pessoas que estão dispostas a serem menos bem-sucedidas aos olhos da sociedade, para que suas vidas tenham mais sentido. E se conseguirmos recrutar, sim, um exército de soldados corajosos para Cristo, mais uma vez, poderemos sim recuperar aquela fé aventureira descrita nas Escrituras. Porque a fé, ela só funciona se é colocada em prática. E não me leve a mal, se você decidir ser um homem de fé, Deus vai fazer você viver muitas aventuras, onde você vai pisar em determinados terrenos, e são terrenos desconhecidos, mas Deus estará com você. E aí, quando eu olho para Paulo, o homem que teve um encontro inusitado com Jesus, e ele entendeu o valor de ser discípulo de Jesus, entendeu a sua responsabilidade, ele chega ao ponto de dizer para aquele povo as seguintes palavras: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem coragem de dizer isso para alguém hoje? Eu sei que muitas pessoas acham Paulo nesse momento aqui muito arrogante, né? Acha que sabe muito. É um camarada que entendeu a sua responsabilidade. E a palavra de Deus vai dizer que isso é o básico. É ser discípulo de Jesus. E aí, quando eu olho para esse contexto, para essa dimensão, eu começo a entender um pouco aquelas pessoas que comandam o nosso país, que estão se perdendo lá em várias politicagens. E eu começo a compreendê-los, porque por muitas vezes a nossa igreja tem vivido na mesma dimensão. Tem ignorado as suas responsabilidades, que é simples, ser discípulo. Precisamos sim de homens e mulheres que se exponham e assumam as suas responsabilidades, e ainda há tempo. Eu oro para que Deus erga gigantes de fé, como Moisés, como Raabe, como Sansão, como Abraão, como Davi, no nosso tempo. E que paremos de usar esses homens que foram grandiosos como exemplo na atualidade, mas que comecemos a usar o João, a Maria, o Fernando como exemplos de homens de Deus. Eu oro para que esse texto, esse capítulo, esta mensagem encontre seu caminho na vida dos jovens, da nossa igreja, dos pais, das mulheres, dos homens e de outros que digam: pela fé em Deus, irei fazer a diferença com a minha vida. Que continue dizendo: vou assumir a minha responsabilidade, vou pagar o preço que for, vou me colocar em prontidão e enfrentar esse mundo com a minha vida. E saiba que para viver isso, você não precisa estar em uma multidão, mas sim apenas com Jesus. E somente Ele te dá ousadia para viver tudo isso, impactar uma sociedade. Peço a Deus que dê ao corpo de Cristo uma resistência que inexplicavelmente parece faltar nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tensos, quando a coisa aperta, quando o bicho pega, e aí a gente começa a negociar, a gente começa a buscar cisternas rotas, rachadas, porque a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa covardia não permite que nos aproximemos de Deus. Deus, eu confio em Ti, e eu vou aguardar o Senhor resolver. E
E aí eu olho para alguns personagens, como por exemplo o Caleb, já idoso, quando disse uma frase: dá-me este monte. E aqui dentro de um contexto, o Caleb já era bem velhinho, já estava no final de sua vida. E aí Deus desafiou Josué, Caleb, mais uma galera ali, a invadir o Monte Hebron, onde estava sendo dominado pelos inimigos. E aí Caleb, eu não sei quantos anos, mas aqui, quando a Bíblia diz que era idoso, era muito velho. Eu imagino ele com sua bengala, até tremendo, dizendo para Josué: deixa comigo, eu vou matar todo mundo lá em cima, em nome de Jesus. Eu vou tomar aquele monte em nome de Deus. Eu olho para Samuel, que ainda jovem, ouviu a voz de Deus e atendeu a voz de Deus. Moisés, que não sabia nem falar, mas foi desafiado por Deus, foi convocado por Deus para ser a sua voz diante de Faraó. Davi cuidava de ovelhas, e por muitas vezes o próprio pai desconsiderava como um grande homem. Tanto que quando Samuel foi lá procurar o rei, Jessé, não passou nem pela cabeça de Jessé que era Davi. Apresentou, quem sabe quantos filhos? 9? Primeiro, e aí Deus chamou Samuel e falou: Samuel, presta atenção, eu não enxergo como você enxerga, acorda, não é esse. Então é o próximo. Também não, então é o próximo. E foi, é o próximo. Daqui a pouco, Jessé, por acaso tem algum filho aí sobrando por aí? Tem um camarada lá com as ovelhas, conversando com as ovelhas. Meio doido. Chegou lá, olhou, bateu o olho naquele rapaz. Esse será o rei de Israel. Eu quero dizer algo que nenhum filho de Deus pode negar aqui. Deus chamou você para assumir suas responsabilidades como discípulo de Jesus. E você entende o peso disso? E aí eu converso com algumas pessoas, e tem algumas pessoas que têm, claro, pela intimidade, tem a coragem de dizer: não, para ti é fácil escolher ser pastor, né? Viver na miséria e tal, abrindo mão de tudo. Eu falei: eu não vivo na miséria, eu vivo bem, sou feliz, tenho tudo que eu preciso. Só que essas pessoas não sabem que, para mim pelo menos, é a parte mais fácil ser pastor. Porque você pode botar uma máscara, e infelizmente nós encontramos gente assim. Você pode preparar uma mensagem bem elaborada, entonação de voz, e pegar uns livros de se apresentar em público. Isso é fácil. Agora, sabe o que é o maior desafio? Não é ser pastor, é ser discípulo de Jesus. E esse desafio não é só para pastor, não. É para todos nós. Para ser discípulo, sim, precisamos de Jesus todos os dias. Precisamos dessa ajuda. E Ele nos desafia a viver essa realidade. E o que você tem feito? Peço a Deus que por meio desse texto, desses homens, dessa história, dessa mensagem, você seja impulsionado a se tornar ou a permanecer um homem e uma mulher de coragem. Temos que ser, sim, homens e mulheres de verdade, que agradem a Deus. Temos que ser, sim, corajosos. E temos que fazer isso agora, para a glória de Deus. Eu quero concluir, eu quero convidar o grupo de louvor. Eu creio que não há muito mais para dizer. Porque Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus atuante, Ele é um Deus presente. E eu creio que Ele tem encorajado você todos os dias a viver de forma que agrade a Ele, de uma forma corajosa, que a sua vida gere impacto positivo na vida de outras pessoas. E aí Martinho Lutero, ele disse o seguinte: só existem 2 momentos que importam: o agora e o porvir. Mas nenhum.
se você não vive o agora para Cristo, você não estará preparado para encontrá-lo no porvir. E hoje, o nosso Deus, Ele nos desafia a sermos homens e mulheres de verdade e de coragem. Que desejem impactar não o mundo, mas o filho, a esposa, o pai, o vizinho. E sua condição com Deus hoje determinará se os feitos de sua vida serão vistos por Deus como palha, como madeira, como feno ou como ouro, prata e pedras preciosas. Deus tem um plano e um propósito para você. Você faz ideia qual seja? Agora responda isso com toda sinceridade. Você entende, você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra? Se você não sabe ainda, Deus ele convida você a se aproximar dele e compreender mais o coração desse pai que quer ver um filho bem-sucedido para a glória de Deus. E se você não sabe ainda, eu quero te dar uma palavra de esperança. Nunca é tarde demais para descobrir. Hoje, você pode compreender o porquê você existe. Pela graça de Deus e por amor ao seu povo, o nosso Deus teve um ato de coragem, dando o seu filho, que também foi corajoso, dando a vida, para que pudéssemos hoje ter uma palavra de esperança e viver dignamente. E eu sei que você é grato a Deus pelo preço que Ele pagou por você. Eu sei que você é grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez, pelo amor que Ele tem derramado diariamente, pela graça abundante, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eu sei que você é grato a Deus. Mas Ele fez isso não apenas para que você seja grato, mas para que você olhe e se inspire e faça o mesmo. Tenham posturas de um homem e de uma mulher corajoso e corajosa, ousado. Eu queria nesse momento que você pudesse estar fechando os teus olhos e conversa com Deus. Deus, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Será que eu estou vivendo? O que precisa acontecer na minha vida para eu me tornar esse homem e essa mulher de coragem, com ousadia, em Teu nome? E durante essa canção, eu gostaria que você fizesse essa oração a Deus e pedisse para que o Espírito Santo sonde o seu coração e conduza você não um constrangimento, mas sim uma resolução de vida, uma mudança de postura, uma conversão de atitudes, de pensamentos. E permita que Ele te conduza em direção a Jesus. E permita que Ele traga você de volta ao caminho que é Jesus. Graças a Deus. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. A mesma coragem que Jesus teve, o mesmo poder que habitou em Jesus, hoje habita em você. E você pode sim viver de forma extraordinária que agrade ao nosso Deus. Eu queria que você continuasse com os olhos fechados ainda. Deixa que o Espírito Santo te convença de todo mal, te traga de volta aos braços de Jesus. Um certo homem disse as seguintes palavras: apenas ouça. O homem que vive corretamente e é justo tem mais poder em seu silêncio do que aquele que usa as palavras. E o desafio para você hoje é se você deseja viver como discípulo de Jesus. E eu sei que nós estamos em momento da nossa sociedade onde as pessoas estão se manifestando, estão gritando, estão quebrando tudo, estão conseguindo algumas coisas. Mas eu gostaria de perguntar para você, se você está disposto de se manifestar em nome de um Deus e impactar uma sociedade que precisa desse amor, que precisa dessa coragem, que precisa dessa ousadia que somente Jesus Cristo pode dar, sendo discípulo de Jesus. Se você deseja, meu irmão, a partir de hoje, viver uma nova realidade ou continuar vivendo, eu quero pedir que você fique em pé nesse momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que essa tua postura, Deus está vendo, Ele conhece o teu coração e sabe que você deseja se tornar parecido com Jesus, e Ele vai te ajudar. Mas você precisa entender que o seu maior desafio é honrar esse Deus. E eu desafio você a ter coragem para ser um bom pai, a sentar com seu filho, a demonstrar amor, a ser um exemplo para ele. Eu desafio você que é pai espiritual, que está caminhando no discipulado, faça o máximo para que seu filho espiritual conheça Jesus, se pareça com Jesus, tenha coragem que já habita nele, que vem do próprio Deus. Eu desafio vocês a criarem filhos espirituais.
Eu desafio você a ter coragem e trazer essa nação de volta para Deus. Eu não posso deixar de perguntar aqui se existe alguém que ainda não experimentou se relacionar com esse Jesus maravilhoso, um Deus de amor, e gostaria de recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui? Quer se manifestar e conhecer esse Jesus? Amém. Deus abençoe. Eu queria orar por você. Deus, queremos te agradecer, porque sim, o Senhor enviou seu Filho Jesus e com muita coragem deu a própria vida por amor, pela humanidade inteira. Eu te agradeço pelo sacrifício que foi realizado, um sacrifício inigualável, que nos constrange em amor. Mas Deus, apesar de tudo isso ser lindo, ser maravilhoso, apesar de reconhecermos e sermos gratos por isso, que a tua igreja possa ir um pouco além da gratidão, mas sim se espelhar em Jesus, se espelhar nos homens de coragem que estão registrados na tua palavra e que com ousadia transformaram, Deus, o meio ao qual eles viveram. Obrigado porque hoje o Senhor está nos desafiando a sermos jovens, sermos pais, sermos homens e mulheres corajosos. E que o Senhor possa encontrar aqui, Deus, homens e mulheres a quem o Senhor possa confiar algo de grande valor, uma grande oportunidade, uma grande obra. Mas nós sabemos que para isso acontecer, nós precisamos saber escolher e saber renunciar. E que hoje a tua igreja possa definitivamente escolher viver Jesus e renunciar a todo o resto. Agradecemos sim, Deus, porque o Senhor foi o primeiro a dar um passo de coragem, ensinando-nos a viver da mesma forma. E que possamos sair daqui encorajados a sermos corajosos e ousados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção mais uma vez. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sob o trono estás, soberano Criador.
pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Dito é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.